É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Feliz Dia das Mães. Amém. Pastor, hoje é dia de celebração. Verdade. Maria, com muita alegria, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque com poder fez coisas grandiosas. Maria louvou a Deus pelo privilégio de ser mãe. E hoje nós queremos também deixar uma palavra para você, mamãe, que minha alma engrandece ao Senhor. Sei que a tua alma está engrandecendo ao Senhor pelo privilégio, porque você é mãe. Que o Senhor te abençoe. Aquela também que não gerou no seu ventre, mas que é mãe também, espiritualmente falando, que cuida de vidas, ou cuidou de alguém, ou cuida de alguém. Mãe do coração, Nosso parabéns para você. Amém? Isso. E eu quero agradecer a Deus pelas mães, aquelas que são as mais, aquelas idosas, pessoas que têm os seus filhos, netos, que são pessoas que a gente as ama e as respeita e tem uma admiração muito grande por elas, pessoas da nossa comunidade, nossa igreja, e todas as mães que estão na terra, que nós queremos abençoar a sua vida. Queremos orar por você, mãe, e pedir a bênção sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa. Pai, em nome de Jesus, hoje é o Dia das Mães, queremos aqui, Pai, Deus, abençoá-las nessa hora, celebrando por esse grande dia, Pai, que o Senhor possa operar milagres na vida dessas mães, trazer alegria ao coração delas. Eu sei que tem filhos e mães que estão também chorando nessa hora, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso presente nessa hora, para consolar, confortar e restaurar a sorte e a alegria. Oramos, abençoando todos, abençoando os irmãos amados da nossa igreja e aqueles que nos assistem, as famílias, todos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso assunto é abençoadíssimo hoje e a pastora Maria Barbosa estará aí para mais uma vez trazer aquele assunto da Escola Bíblica tão abençoado para a sua vida, fazendo a vontade de Deus, pastora? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.
Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Bom dia para você, bom dia, pastor Ivan, pastora Márcia, amados da The Mission, você que está conosco aqui nesse momento. Nós vamos seguir essa lição com a graça de Deus e a revelação do Espírito Santo nas nossas vidas, ser e fazer discípulos. Na semana passada, nós falamos sobre ser discípulo. Vimos aqui que discípulo é um aprendiz de fundamentos, de princípios, e o discípulo de Cristo é um aprendiz da doutrina de Cristo, dos fundamentos de Cristo, da vida de Cristo. Então nós falamos na aula passada dois prismas do discipulado, o ser discípulo e o fazer discípulo. Então, antes de fazer, eu preciso ser discípulo. Antes de Deus fazer através de mim, primeiro, Deus quer fazer em mim. Então, você quer ser um discípulo do Senhor Jesus? Sim, é a primeira fase. Mas não basta ser. Agora, Deus deseja que nós passemos de nível e comecemos a fazer discípulos para Cristo. Fazer discípulos de Cristo. Assim como eu sou discípulo, eu desejo que outros sejam discípulos de Cristo também. Nós vimos na semana passada as evidências de ser um discípulo. Falamos sobre 3 evidências. Eu vou ver aqui, ó. Primeiro, falamos que o discípulo segue Jesus de perto. Tá lembrando disso? Ele tem experiência, ele tem conhecimento. Escute, ele tem convivência com Cristo. O discípulo tem vida devocional. O que é vida devocional? É a sua oração todos os dias diante de Deus. É a sua meditação e estudo da palavra. É a sua vida com Deus, devotada a Deus, seja através da oração, seja através da palavra, seja através de um momento de consagração em jejum. Sua vida devocional fala muito do discípulo. O discípulo tem vida devocional. Aquele que segue ao Senhor, ele não tem vida devocional. Ele ouviu falar, ele acha bonito, ele gosta da música, ele gosta de ouvir as palavras, mas ele não segue de perto, entende? O discípulo segue de perto. Ele tem vida com Deus, ele ora, ele busca a Deus, ele tem desejo da palavra de Deus, ele quer se consagrar, ele se consagra em jejum porque ele é um discípulo. O discípulo segue ao mestre de perto. Aleluia! Você é um discípulo do Senhor. Então, uma primeira evidência de que somos discípulos é que nós seguimos ao Senhor de perto. A segunda evidência que a gente viu domingo passado, o discípulo recebe um coração parecido com o do mestre. Coração parecido. E o que é isso? Atitudes parecidas, forma de pensar parecida. Vence o mal com o bem. Nós falamos bastante isso aqui no domingo passado, que quando eu e você temos a marca do discípulo, nós começamos a ficar parecidos com as decisões de Cristo. Então, ao invés de devolver o mal com o mal, nós vencemos o mal com o bem. O discípulo se parece com Cristo porque ele se reveste das qualidades de Cristo. E à medida que você se aproxima do Senhor, que você o segue de perto, você vai ficando mais parecido com Cristo. Então, tenha um coração parecido com Cristo. Então, você é um discípulo de Cristo. Quer ter? Basta você segui-lo de perto, buscá-lo intensamente. Ele fará o milagre de transformar o seu coração e a sua mente. Você pode crer nisso, porque quem se aproxima de Deus, é impossível ficar da mesma forma que estava antes. Mas Deus muda, Deus transforma um seguidor em discípulo. Aleluia! Então nós vimos 2 evidências. Segue Jesus de perto, recebe um coração parecido com o do mestre. E a terceira evidência de quem é discípulo de Cristo tem atitudes de obediência a Cristo. Obediência é a renúncia da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Se você é um discípulo, você deseja obedecer, você se esforça para obedecer, você busca em Deus poder para obedecê-lo. O discípulo produz resultados, produz frutos, e esses frutos é igual a obediência. Os frutos produzidos pelo discípulo chamam-se obediência. Então, queridos, discípulo segue de perto, discípulo tem coração parecido com o mestre, discípulo nega a sua própria vontade para ter atitude de obediência. Isso nós vimos na semana passada, falamos sobre os versículos, e eu disse que hoje nós vamos falar sobre o que é fazer discípulos. Então, já somos discípulos, já seguimos de perto, já estamos parecidos com o mestre. E agora, o que é fazer discípulos? Vamos lá? Vamos ver isso?
Acompanha, não saia daí. Deus tem uma bênção especial para a sua vida, querido. Amém? Vamos lá? Afinal, o que é fazer discípulo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que pensar quando nós falamos em o que é fazer discípulos é que os discípulos, escute isso, não são nossos. Os discípulos são de Cristo. Escute isso. Não é fazer discípulos para nos servir ou para nos seguir, mas é fazer discípulos para Cristo. Fazer discípulos não é anunciar uma mensagem, transmitir uma informação, doutrinar alguém, ensinar tudo ali, falar, olha, aprendeu, decorou, repete para mim, vê se você sabe. Isso não é fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou. Você está pronto? Não é dizer o que fazer, é ensinar a fazer. Quando nós fazemos discípulos, nós não dizemos o que a pessoa tem que fazer. Faz isso. Não. Nós fazemos e somos exemplos para que outras pessoas vejam em nós Cristo e então resolvam ser discípulos de Cristo. Entende isso? Fazer discípulo é o resultado da sua vida com Deus, do seu exemplo de vida, do seu testemunho. Aleluia! Para ensinar, é preciso viver. Irmãos, não é possível, não há autoridade, não há poder no ensino sem prática. Não adianta eu aqui me encher de palavras nobres, encher você de versículos, ensinar tudo para você e eu não praticar. Não tem poder, não há autoridade, não há resultados. Mas para que eu faça discípulos, eu preciso ser discípulo. Para eu ensinar o que Jesus ensinou, é preciso que eu viva da forma que Jesus ensinou. Então eu ensino através do meu testemunho de vida. Você está preparado? Aleluia! Olha que a Bíblia diz aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim a Bíblia, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 e 11, diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Sabe o que é isso aqui? Paulo está falando para Timóteo e está dizendo para ele, olha só, você tem seguido a Cristo, porque você tem visto o meu testemunho, então você está me copiando. Paulo, com toda a autoridade, ele diz assim, ó, olha para mim e faz o que eu estou fazendo, porque eu faço o que Cristo está fazendo. Ele era um exemplo. E aí ele diz para Timóteo, Timóteo, você tem sido um servidor, um seguidor, você tem sido um discípulo de Cristo, porque você tem feito aquilo que eu tenho feito, porque eu aprendi de Cristo. E o que era? Ele diz aqui, ó, doutrina, você tem seguido o que eu estou te ensinando. E mais, o meu modo de viver, você está seguindo como eu falo, como eu olho, como eu me comporto, como eu acredito, como eu ando, como são as minhas decisões. Entende? Para que você forme discípulos para Cristo, você precisa espelhar no seu modo de viver que você de verdade vive para Cristo. Você está pronto? Aleluia! Paulo diz, olha, você está seguindo a minha intenção, o meu propósito. E qual é o propósito do discípulo? Engrandecer o mestre. Aleluia. Você tem seguido a minha fé, Paulo diz, ou seja, a minha crença, a minha forma de crer e de confiar em Cristo. Aleluia. Você tem seguido a minha longanimidade. Você sabe o que essa expressão longanimidade significa? Suportar com firmeza contrariedades em benefício de outra pessoa. Você está pronto a suportar as afrontas do outro, porque você está junto com ele, na luta, na vida, junto servindo a Deus, com todas as contrariedades, mas você é longânimo, você suporta as contrariedades para abençoar outro, alguém que também quer ser discípulo de Cristo. Paulo está dizendo, você tem seguido o meu amor, a minha paciência, você tem seguido também as minhas perseguições, as intolerâncias. Quando nós somos discípulos, irmãos, muitas intolerâncias acontecem, pessoas que riem de nós, pessoas que debocham, pessoas que não acreditam na nossa fé. Querido, seja um discípulo de Cristo, ele não te decepcionará. Aleluia! Quando você é discípulo, então você está pronto
para fazer outros discípulos. E os discípulos que serão feitos, eles olharão para o teu modo de viver, para a tua forma de agir. E é isso que fala muito mais alto do que 50.000 palavras. Entende isso? É a tua maneira de agir, é a tua hombridade, é a tua disposição de reconhecer o erro, é a tua forma como você decide crer, como você passa perseguições. É isso que vai te ser exemplo para que outros seguidores se transformem em discípulos de Jesus Cristo. Aleluia! Veja que responsabilidade nós temos nas mãos. Jesus deixou isso para mim e para você. Discípulo, ele está perto. Ele aprende com o exemplo do outro. Então, quando nós formamos discípulos, nós trazemos gente para perto de nós e eles vão aprender a ser discípulos por causa do nosso exemplo. E eu quero pensar com você aqui, e essa é uma lição mais curta, então fique tranquilo, é uma lição rápida. Os próximos minutos já nós vamos terminando, mais um pouquinho só e nós já vamos concluir, mas pare para pensar. Eu peço que você tome toda a atenção nesse momento. Se ser discípulo não é somente ensinar, não basta apenas informar sobre Deus, precisa transmitir a vida de Deus. Então eu preciso seguir os ensinamentos do meu mestre, para que outros sigam a forma como eu estou seguindo. Você entende isso? Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses, que texto lindo isso aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim a palavra, ó, Filipenses 4, versos 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha aqui o discípulo, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha a forma de pensar do discípulo. 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Olha isso. Paulo, como discípulo, está dizendo, olha o que eu faço. Sigam o meu exemplo, vocês serão discípulos também. Ele está fazendo discípulos com o exemplo dele. E ele diz, e o Deus de paz será convosco. Então você, querido, quer fazer discípulo? É a sua vida que a outra pessoa vai ver. Alguém já disse que a vida que a Bíblia que as pessoas leem não é a Bíblia física aqui que a gente está lendo ou um aplicativo do celular. É a sua vida, é a minha vida. Você está pronto? Nós precisamos ser discípulos de verdade, discípulos fiéis, seguidores de perto, que receberam um coração parecido com o do Mestre, que estão prontos a negar a sua vontade para fazer outros discípulos a partir do seu exemplo de vida. Aleluia! Modo de viver. Como é o seu modo de viver? Se você olhar para você hoje, para a sua vida, você pode dizer, o meu modo de viver é o modo de viver de um discípulo de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que sejamos discípulos de Jesus Cristo, para que possamos fazer discípulos para Jesus Cristo, amém? Queridos, e eu quero pensar com você sobre 4 coisas que Jesus ordenou. E essa lição eu podia falar sobre 400, mas não dá tempo. Então vamos falar sobre 4. 4 coisas que o Senhor Jesus ordenou e que eu, que sou discípulo, vou fazer, vou exercer e através do meu exemplo eu farei outros discípulos para Cristo. Vamos ver isso? Glória a Deus. É claro que nós precisamos falar para as pessoas, ensinar as pessoas sobre o que agrada a Deus, estar junto, fazer um discipulado, estar junto com a pessoa, ensinando os princípios, os fundamentos do Evangelho. Isso é primordial. E mais, somado a isso, está o seu exemplo de vida. Porque o discípulo que você vai formar para Cristo, ele vai olhar a sua vida. Ele sabe o que você está ensinando na palavra, mas ele olha para a tua atitude de vida. Como tem sido a nossa atitude? Temos que pensar nisso. Então, o que Jesus ordenou? Que eu vivo, e então, através disso que eu vivo, eu vou formar discípulos de Jesus. Primeira coisa que Jesus ordenou, e eu quero pensar com você aqui. Jesus ordenou que o discípulo perdoe. Diga comigo, perdoar. Nós precisamos perdoar. Sabe o que é perdão? Soltar as amarras, libertar, deixar ir. Isso é perdão. Quando eu e você exercemos perdão, nós de fato estamos sendo discípulos de Cristo. Então estamos prontos para fazer discípulos, porque vão nos ver
Perdoando. Como é que se ensina perdão, irmãos? Perdoando. Não tem outro jeito. Eu vou ler para você aqui um texto. Depois eu vou ler um outro, que é primeiro uma teoria sobre perdão, que Jesus ensina. E depois ele colocando em prática, porque é assim que a gente ensina. A gente ensina colocando em prática. Olha primeiro a teoria aqui, ó. Mateus, capítulo 18. Vamos lá. Primeiro Jesus está ensinando a teoria. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu já expliquei isso aqui nessa EBD, que 70 vezes 7, que é igual a 490, não significa que Jesus está dizendo que eu vou perdoar até 490 vezes uma pessoa. Está falando aqui de perdoar quantas vezes forem necessárias. Muitas vezes. Então não importa, ele usou uma expressão que quer dizer tantas vezes quanto forem necessárias. Agora escute isso. Aqui ele ensina. Pedro fala, então é para a gente perdoar? E o Senhor Jesus falou, sim, sempre que for necessário. 70 vezes 7, você tem que perdoar. Perdoe. E aí, logo na sequência, Jesus ensina pelo exemplo. Eu e você somos discípulos. Para fazer outros, nós precisamos ensinar pelo exemplo. Olha só, João, capítulo 8, vamos lá. Eu já falei esse texto aqui nessa EBD algumas vezes, mas é incansável porque é Jesus ensinando. Olha isso, ó. João, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Já sabe esse texto aqui, né? Aquela mulher pecadora, adúltera, foi pega no ato adulterando, levaram ela para ser apedrejada. Jesus deu aquela palavra maravilhosa: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém teve coragem, todo mundo foi embora, graças a Deus. Ficou Jesus e a mulher, e ele falou para ela: E aí, ninguém te condenou? Porque ele tinha todos os motivos da lei para condenar aquela mulher. Mas ele havia ensinado que eu preciso perdoar o meu irmão quantas vezes forem necessárias. Você está preparado? E aí, quando ele teve a chance de condená-la, ele liberou perdão para ela. Ele a perdoou. E ele disse para ela: vai e não peques mais. Escute, perdoar é liberar uma bênção para aquela pessoa. É libertar alguém de uma prisão. É dizer para ela: eu não tenho mais nada contra você. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja um discípulo de Cristo. Libere perdão. E ele diz: vai e não peques mais. Queridos, precisamos exercer a doutrina. Conhecemos a doutrina. Perdoa até 70 vezes 7. Mas é hora de colocar em prática. Será que você tem que perdoar alguém? Muitas vezes nós guardamos mágoas no nosso coração durante anos. E ficamos pessoas amargas, pessoas difíceis de lidar. Pessoas que têm dificuldade de liberar perdão porque guardam mágoa. Ponha isso diante de Deus. O Espírito Santo vai te capacitar a liberar perdão. Então você poderá exercer um testemunho de discípulo de Cristo. Quando você libera o perdão, você está sendo exemplo para alguém que será também feito discípulo de Cristo, porque está seguindo o seu exemplo. Você está pronto? Deus te capacita a perdoar. Abra o seu coração e perdoe, querido. Precisamos perdoar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em Marcos, capítulo 11. Veja só, um exemplo de um ensinamento do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Você está pronto? Se você disser para mim assim: não, eu não estou pronto, então eu quero dizer para você: o Espírito Santo mora em você. Ele te capacitará a liberar perdão. Vá aos pés do Senhor, rasgue o teu coração, declare e confesse a Ele a tua impossibilidade de perdoar, e Ele vai tornar possível o que para você era uma grande limitação. Deus vai te dar capacidade para fazer, e você vai sentir você mais parecido com Cristo quando você libera o perdão. Você está pronto? Deus deseja que aprendamos, façamos na nossa vida, para que possamos formar seguidores por causa do nosso exemplo. Perdão é o primeiro ensinamento
que nós temos que falar nessa manhã. Vamos falar o segundo? Segunda coisa que Jesus ordenou e que eu, como discípulo de Cristo, preciso fazer para que outras pessoas vejam e então eu possa formar discípulos através do meu exemplo. Vamos ver lá? Segunda coisa, confiar. Diga comigo, confiar. Então, a primeira ordem de Jesus é perdoar e a segunda é confiar. Um discípulo que não confia no seu mestre, como que vai fazer outro discípulo do mestre? Se ele não confia. Como que nós vamos fazer seguidores de Cristo se nós não confiamos em Cristo? Ninguém vai querer. Se você confia nele, não, então... E como é que a gente mostra isso? Muitas vezes nós mostramos pelas nossas atitudes, que nós não confiamos em Deus. Amados, nós precisamos confiar em Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus é uma rocha. Sabe o que é isso? Escute o que eu vou lhe dizer. Deus não muda. Confie nele. Você não se frustrará. Ele vai agir. Você pode crer nisso. Em nome de Jesus. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Vamos lá ver, ó. Marcos, capítulo 9, 23 diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Queridos, tudo é possível ao que crê. Se você ler essa passagem aqui, esse homem falou assim: Senhor, eu tenho dificuldade, ajuda a minha incredulidade. E Deus enche ele de fé. O que eu disse aqui, se você tem dificuldade de perdoar, o Espírito Santo habita em você. E se você tem dificuldade de perdoar, é o Espírito Santo que vai te ajudar e vai te encher de fé. Queridos, nós precisamos crer. Precisamos confiar em Deus. A confiança é estabilidade. O vento está soprando, a dificuldade está ali, mas mesmo que você esteja balançando com o vento, você sabe que tem alguém segurando as suas mãos e você não cairá. Aleluia. Sabe uma forma de eu e você, como discípulos de Cristo, crescermos em confiança, confiar em Deus, na confiança a Deus? Sabe como é? Através da palavra. Muitas vezes nós abandonamos a palavra de Deus, então a nossa fé, diminui. À medida que eu e você nos enchemos dos ensinamentos da palavra de uma forma sobrenatural, Deus também nos enche de fé. Você se enche da palavra e Deus te enche de fé. Você se enche da leitura da palavra e o resto cabe a Deus fazer, porque Deus faz o sobrenatural. Talvez você diga assim: pô, mas ler Bíblia? Ficar lendo Bíblia vai me trazer algum resultado? Sobrenaturalmente vai. Quando você lê a palavra, deixa com Deus, porque a confiança que você precisa, você vai aprender nessa palavra e o Espírito Santo vai colocar, imputar, plantar, enraizar no seu coração a confiança que você precisa ter em Deus. E então, quando você tem uma atitude de confiança, você está pronto para fazer discípulos, porque ele vai olhar a tua confiança e então ele vai remeter a fé dele para Deus. Você está pronto. É isso que Deus quer de nós. Olha que eu falei que o Senhor é uma rocha. Não foi eu que disse, não. Sabe quem foi que disse? Isaías. Isaías 26, versículo 4, diz assim, ó: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Sabe o que é isso? Nunca mudou. Eterno. Para sempre. Não tem fim, não tem início, não tem fim. Não muda nunca. Então, se você tem se decepcionado com pessoas, com Deus você não irá se decepcionar. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em Provérbios, capítulo 3. Veja só o que a Bíblia diz aqui, olha. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Querido, confia no Senhor. Não tenta fazer conta. Esse não vai dar. Isso aqui não vai dar certo. Não faz isso. Confia no Senhor. Ele agirá. Aleluia. Deus é contigo, meu amado. Aprenda a confiar em Deus. Um discípulo confia no seu mestre. E o mestre nunca falhou. Nunca. Na hora em que os discípulos estavam naquele barco, havia uma grande tormenta, uma tempestade, o mar revolto. O mestre estava lá. E ele levanta e diz: mar, aquieta-te. Vento, para. E fez-se uma grande bonança. Sabe por quê? Porque havia ali, o mestre estava ali, mostrando que nós podemos confiar nele, porque ele é uma rocha eterna. Ele não decepciona. Você crê nisso? Aleluia!
Confiar é colocar algo sob os cuidados de Deus ou alguém. Sabe o que é colocar sob os cuidados? É sob as providências. Na hora que você fala assim, Deus, eu entrego isso aqui ao Senhor, meu querido, segura, porque agora Deus vai entrar em ação. Aleluia. É isso que Deus faz. Mas eu preciso confiar. O problema é que a gente entrega a Deus e está desesperado aqui embaixo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos ajude a realmente entregar as nossas limitações, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, a nossa vida a Deus, para que possamos crescer em confiança e então sermos capazes de fazer discípulos. Por causa da nossa confiança em Deus, as pessoas vão ver e vão dizer, eu também quero esse Deus. Aleluia. E então você vai fazer discípulos através do seu testemunho de fé. Fé em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a primeira ordem do Senhor Jesus, perdoar. A segunda, confiar. Sabe qual é a terceira? Amar. Nós precisamos amar. Sabe que amar é uma decisão. Você não ama alguém. Esse amor que eu quero dizer não é um amor que eu amo alguém porque ele fez coisas boas para mim. Eu amo porque a Bíblia diz que eu preciso amar. Eu posso ouvir amém. Isso é uma atitude do discípulo. Você sabe, Jesus estava naquela cruz, fizeram tudo que não prestava, e riram dele, cuspiram nele, deram vinagre para ele beber, colocaram uma esponja, um sopo na boca para ele sugar aquele vinagre, repartiram as vestes dele, chamaram ele de tudo que você possa imaginar, fizeram chacota dele, você não é o filho de Deus? Desce daí. Fizeram tudo isso contra ele. Mas ao invés dele pisar em todos, ao invés dele odiar e enviar um grande juízo, ele libera amor. Você está pronto para isso? Ele libera amor. Uma atitude de amor. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Entende isso? O amor é uma atitude que nós devemos tomar. Então, se alguém falou de você, se alguém fez mal a você, o que você vai fazer? Você vai ministrar amor. Não há nenhum demônio que seja mais forte do que o amor de Deus derramado no nosso coração. Então nós precisamos amar. Amar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Mateus, capítulo 22. Vamos lá. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Diz assim, ó. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, olha só, eu preciso amar a Deus, porque como discípulo de Cristo, eu amo o Senhor e eu desejo buscar a Deus, eu quero Deus na minha vida. E aí, quando eu aprendo isso, quando o meu coração é cheio do amor por Deus, eu vou aprender que eu preciso amar o meu próximo, amar aquele que está perto de mim, como a mim mesmo. E o meu próximo não é o meu amigo, nem sempre é. A Bíblia não está dizendo assim, amarás o teu amigo como a ti mesmo. A Bíblia não está dizendo assim, amarás o teu irmão como a ti mesmo. Amarás a tua mãe como a ti mesmo. Não, a Bíblia está dizendo, amarás o teu próximo. E o próximo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E aí, quando nós aprendemos a fazer isso, quando nós aprendemos a amar, a derramar amor, a ter atitudes de amor, palavras de amor, quando nós aprendemos a fazer isso, pensamentos de amor, sentimentos de amor, então nossas atitudes de amor serão o exemplo para aqueles que serão os próximos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você está preparado? Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Sabe, queridos, como é que você ensina a amar? Amando. Como é que eu ensino a confiar? Confiando. Como é que eu ensino a perdoar? Perdoando. Preciso amar. Se eu não amo, eu não tenho como ensinar. Quando você ama, o seu amor está muito além de que só palavras, está em atitudes. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, 1 João, vamos ver isso aí. 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Atitude de amor. Uma palavra que você dá para alguém, um gesto, uma visita, uma mensagem,
um sorriso, uma manifestação de amor, um cuidado, uma preocupação com uma necessidade. Isso são atitudes de amor. Dar com a mão e não ficar mostrando para todo mundo que deu, não. Isso é uma atitude de amor. Quando nós temos atitude de amor, quando nós amamos, nós estamos trazendo exemplo para que outros vejam em nós esse amor que foi derramado por Deus em nosso coração e desejem seguir a Cristo, desejem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos encha desse amor. O amor precisa estar entranhado em nós. À medida que isso entra dentro de nós, eu falei semana passada, quando a Bíblia diz assim, olha, vocês precisam se revestir de entranhas de misericórdia. Dentro, é lá por dentro. Não é uma atitude aparente, não é um teatro que a gente faz para poder agradar as pessoas, não. Mas vem de dentro de nós. Nós amamos, nós ministramos amor. Escute, nós erramos. Nós podemos, na hora lá, a gente deu uma bobeira e teve uma atitude errada, mas nós podemos nos arrepender, voltar e fazer o certo. Você está pronto? Deus espera que eu e você façamos o certo. Atitude de amor. Amando. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha só. Quantas vezes nós perdemos essa oportunidade aqui porque nós não temos uma atitude de amor. Olha aqui, ó, Mateus, capítulo 25. Estou quase acabando, tá bom? Só falta mais uma ordenança do Senhor. Mas vamos ver isso aqui, terminar o amor aqui, ó. Mateus 25, versículos 34 a 40, diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, Jesus está falando aqui, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? Aí Jesus responde aqui ao 40, e respondendo o rei, lhes dirás, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você está pronto? Para você sair da sua cadeira, sair da sua zona de conforto e abençoar pessoas que estão precisando de você. Atitude de amor. Muitas vezes nós achamos que é, eu te amo, glória a Deus, aleluia, que amor, e a gente está com o bolso costurado, porque a gente não é capaz de botar a mão no bolso e abençoar alguém que está precisando de nós. Irmãos, precisamos ter atitude de amor. Amor de verdade, amor que se importa. E aí sim, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Amor. Jesus estava com uma grande multidão. E os discípulos falaram, olha, está todo mundo com fome, despede todo mundo. Ele falou, claro que não. Nós vamos orar. Deus vai multiplicar o pão e nós vamos distribuir para todo mundo. Atitude de amor. Pensou no outro. Será que nós estamos pensando só em nós? Ou será que a gente tem tempo para pensar no outro? Nós precisamos pensar no outro, querido. Divide o tempo entre você e o outro. Não pensa só em você, nós não podemos pensar só em nós. Jesus espera uma atitude de amor dos seus discípulos. Atitude e não palavras. Diga comigo, atitude. E atitude é se levantar da sua zona de conforto e trabalhar por alguém, e abençoar alguém, e fazer alguma coisa por alguém, para que essa pessoa diga realmente, o amor de Deus está derramado naquele discípulo. Então eu também quero ser discípulo de Jesus Cristo. Aleluia. Deus espera isso de nós. Aleluia. Vamos ver a quarta e última coisa? Vamos lá? Então nós já vimos 3 coisas. Vimos que Jesus nos ordenou a perdoar. E como é que a gente faz discípulo? Perdoando. Jesus nos ensinou a confiar. Como que eu faço discípulo? Confiando em Deus. Jesus nos ensinou a amar. Como eu faço discípulos? Tendo atitude de amor, amando. E a quarta e última ordenança que Jesus me ensinou, servir. Amém? Diga comigo, servir. Nós precisamos ser servos. Servos de verdade. Aleluia. Servos de verdade. Serviço. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus, capítulo 20. Será que nós estamos vivendo nesse mundo só para a nossa vida pessoal? Ou será que nós estamos separando um tempo, e um tempo importante, para servir a Deus? Deus espera o nosso serviço. Eu posso ouvir aleluia?
Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus, capítulo 20, versículos 24 ao 28, diz assim: E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós grande, que seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você está pronto para servir o seu irmão? Você está pronto para servir alguém que precisa de você? Na hora que você está lá, você está passando uma situação difícil, mas alguém está passando uma situação pior que a sua e pede a sua ajuda. É hora de você ser discípulo e servir. Aleluia! Abençoar, servir. O servo, ele tem utilidade. O servo é um discípulo que toma atitudes para abençoar aqueles que estão à volta, para servir de coração. Não para ser o primeiro, mas para ser o servo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Pedro, é isso que Deus espera de nós. Não pense você que se nós não tivermos um exemplo de verdade, de discípulos, que a gente vai fazer discípulo, não vai nada. Porque só com palavra não faz discípulo não, queridos. É com palavra e a palavra de Deus e com a sua atitude, com o seu exemplo. Porque a Bíblia diz, se nós formos um, o mundo vai ver que realmente nós somos um em Cristo. E o mundo vai aprender a amar a Cristo. Então é o nosso exemplo, é o nosso serviço. Olha o que 1 Pedro fala aqui, ó. 1 Pedro 4, eu estou terminando. 1 Pedro 4:10, diz assim a palavra, olha: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós precisamos servir, abençoar. Nós temos que deixar o egoísmo de lado e passar a servir as pessoas, sermos bênção. Termos uma palavra de bênção, termos uma atitude de bênção, aprendermos a servir a Deus de verdade, a andar com Ele como Ele quer. Então nós seremos discípulos que poderão fazer outros discípulos. Você quer fazer discípulo, querido? É a sua vida primeiro. Primeiro ser, depois fazer. Primeiro em nós, depois através de nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo tem que haver em nós. É o sentimento de servir. Porque Cristo, a Bíblia diz que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo. Aleluia! Veja isso. Através do serviço de Cristo a Deus, nós passamos a servi-lo. Então, através do seu serviço a Cristo, outras pessoas vão ver isso e vão querer servir a Cristo também. Você está pronto? Servir ao Senhor com alegria. Apresente-se a Ele com cânticos. Isso que Ele espera de nós. Você está pronto? Servir a Deus, sair da sua casa, ganhar uma vida para Jesus, visitar alguém, mandar uma mensagem para alguém, sair da sua casa e ir à igreja, cultuar ao Senhor. Isso é serviço. Fazer a obra de Deus, andar com Deus, ser liberal, ser fiel, servir ao Senhor. Então, queridos, nós vamos encerrando essa lição de hoje. E eu quero dizer para você que não é possível, de forma nenhuma, receber autoridade para falar se a gente não viver. Então você quer ser um discípulo que forma discípulos? Pois então viva como discípulo e então você terá autoridade para formar discípulos. Que o Senhor te abençoe, te unja, fortaleça, nos ajude, a mim e a você, a sermos discípulos de Cristo, de forma a perdoarmos, confiarmos, amarmos e o servirmos, de forma que o nosso exemplo seja inspirador para outros que estão à nossa volta e que através da nossa vida, pela graça de Deus, outros queiram servir a Cristo por causa do teu testemunho. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente, discípulo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra